Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos iniciar hoje mais uma lição cujo título dela é extremamente importante para os dias atuais, que trata sobre a chamada idolatria na família. E esse tema é interessante porque nós, seres humanos, a nossa origem depravada, depois da queda, nós tendemos a sermos idólatras. Não é à toa que o reformador João Calvino, ele diz que o coração do homem ele é uma fábrica de ídolos. Ou seja, se nós não tomarmos cuidado, nós sempre vamos colocar alguma coisa no lugar de Deus. Então, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, nós consideramos isso como uma espécie de idolatria. A idolatria ela é retirar a glória de Deus. Ou seja, nós atribuímos a outro aquilo que só poderia ser atribuído a Deus. Nós tiramos Deus do seu lugar soberano e colocamos outra coisa no lugar de Deus. João Calvino, nas Institutas, acho que no seu capítulo 10, no seu capítulo 11, perdão, nas Institutas, no capítulo 11, ele fala que todas as vezes que o homem buscou uma forma visível de se adorar a Deus, ele acabou distanciando-se dele. Então, a gente vê exemplos quando no Antigo Testamento, quando Moisés passou um tempo longe do povo, eles acabaram adorando um bezerro de ouro, porque todas as tentativas que o ser humano faz, todas as vezes que ele coloca algo e tenta de forma visível adorar a Deus, ele acaba obviamente se distanciando dele. E óbvio, isso aí também pode ser um mal em nossa família. A idolatria na família, ídolos na família, que é a lição número 4, que tem por texto áureo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E a verdade prática é: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, geralmente a gente pergunta o seguinte: olha, no seu dia a dia, durante toda a sua semana, dentro da sua família, o que é que vem sendo aquilo que vem ocupando o teu pensamento? Então, geralmente, aquilo que ocupa o teu pensamento ocupa a tua prática. Aquilo que ocupa o pensamento da família é aquilo que vai acompanhar a prática diária da família. Os nossos hábitos, eles vão dizer quem nós somos. Existe um livro chamado... o nome do livro é Liturgia do Ordinário. Ele diz que nós podemos encontrar a Deus em nossa rotina. Então, nas pequenas coisas que fazemos no nosso dia a dia, nós podemos encontrar a Deus. E nós também, fazendo uma análise, uma analogia, na nossa rotina, nós também nós conseguimos ver qual é a nossa prioridade. Então, se o dia tem 24 horas e eu dedico mais da metade dele ao trabalho e acabo esquecendo as coisas de Deus, esquecendo a minha família, então tenho que ter cuidado para não estar colocando o trabalho como um ídolo em meu lar. Se o que ocupa meu pensamento mais da metade do dia é o dinheiro, então estou colocando o dinheiro como ídolo da minha família. Tudo aquilo que eu venho colocando como prioridade diária, ela está me dizendo literalmente quem é o meu Deus. Então, todas as vezes que nós colocamos algo no lugar de Deus, nós estamos erigindo um ídolo em nossa família. Seja o dinheiro, seja o trabalho, ou seja também, muitas vezes, a internet. Então, muitas vezes, nós nem acordamos direito, A primeira coisa que fazemos é pegar o celular, não temos mais um tempo em comunhão, em família, não temos mais um café da manhã, não temos mais um jantar, não separamos um momento para a nossa família. Às vezes as mídias sociais acabam sendo um ídolo em nosso lar. E essa lição aqui nos traz lições preciosíssimas. Ele traz aqui 2 textos, O primeiro deles é Gênesis, capítulo 31, do versículo 17 ao versículo 35, que vai tratar aqui da história de Jacó e da sua esposa, E antes dela ir embora, ela com medo de não ficar a herança para ela, ela vai e tira alguns ídolos de seu pai. E as pessoas dizem: não, isso aqui é apenas um medo financeiro. Não, aqui o medo de não ficar com a herança, ela tira os ídolos do pai, tanto porque confiava nesses ídolos, como também acreditava que aquilo ali era parte da sua herança. Ela cria que aqueles ídolos eram a sua herança.
E aqui a história, né, sobre Lia, né, Leia, é uma história bem interessante porque, sobre Raquel, perdão, é uma história bem interessante porque ela tira os ídolos de seu pai, né? E aqui em Gênesis capítulo 17, diz assim, capítulo 31, versículo 17, diz: Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão indo a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Veja aqui que ela não só furtou os ídolos, mas como depois, lá na frente, né? Quando o pai dela, Labão, foi atrás, ela escondeu os ídolos, né? Sentou-se sobre eles e usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar, ou seja, ela mentiu para manter os seus ídolos. Isso aqui demonstra, né, muitas vezes, a nossa resistência em reconhecer, né, que nós temos uns ídolos e muitas vezes mentimos para nós mesmos, né? Para dizer que nós não temos ídolos nenhum, né? Isso aí nós negamos e muitas vezes mentimos para mantermos uma teoria em nossas vidas e que algo não está sendo retirado do lugar e que Deus não está sendo retirado do lugar, quando na verdade nós estamos colocando sim algo no lugar de Deus, tá? Então essa primeira história aqui que é o ponto 1 da lição, né? Que é os ídolos encontrados na tenda de Raquel. No ponto 1 diz: a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Então, em função de ressentimentos, né, que existiam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, óbvio, ele sai, né, do teto do seu sogro e vai embora. Só que o problema é que ele, Labão, descobre o furto dos seus ídolos domésticos, né? E quando ele descobre, ele vai atrás, né? Perceba que ele está tão cego, né, muitas vezes, que ele não vai nem saber o porquê, né? Muitas vezes estão indo embora, ele não vai saber por que a sua filha, como a sua filha está, não. O objetivo principal dele eram os seus ídolos, né? Tem um outro livro chamado Você se torna aquilo que você adora, de Baker. Ele diz justamente isso, né? Depois de um tempo você fica tão cego que você fica que nem os ídolos que você adora. Tem olhos, mas aí cita Isaías, né? Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem. Ou seja, aqui literalmente, né, gente, acaba se tornando que nem aquilo que você crê. Ele aqui estava cego, surdo, mudo, e ele foi em busca apenas dos seus ídolos, né? E você percebe aqui uma família completamente direcionada a esses ídolos. Por quê? Porque ele idolatrava, a filha também idolatrava e levou esses ídolos. Ele, né, sentindo falta dos ídolos, foi em busca da sua filha, e a sua filha, querendo ficar com os ídolos, também mentiu para o pai. Né? Você percebe aí uma estrutura familiar completamente destruída pela idolatria, né? Completamente desnorteada, porque é assim, né, que Deus nos torna, Ele nos entrega, né, as nossas concupiscências, a nossa idolatria, e nós acabamos nos tornando semelhantes àquilo a quem nós adoramos. Raquel, no ponto 3, usa a mentira para esconder o ídolo, ao ponto, obviamente, de mentir sobre um período menstrual para não se levantar, para que ele não percebesse que os ídolos estavam, né, embaixo dela, que ela estava sentada sobre esses ídolos, tá? Um segundo tópico, né? Antes de passar para o segundo tópico, é necessário a gente fazer uma diferença entre o monoteísmo e o politeísmo, né? O monoteísmo é o que nós somos, o que nós estamos adorando a um único Deus. Nós somos monoteístas, né? Os cristãos são monoteístas, adoramos um único Deus. Naquela época, né, existia o politeísmo, né, que é adorar vários deuses. E então, aqui nós percebemos que o sogro de Jacó, ele estava sim adorando vários deuses. E aí você percebe um julgo desigual, né? Você percebe aí uma esposa que é casada com um monoteísta, mas mesmo assim ela conseguia nutrir dentro dela um politeísmo, uma crença em outros deuses. Daí você começa a perceber, gente, a importância,
né, que se tem de um homem ser muitas vezes o sacerdote do seu lar, né, de trazer a sua família para encontrar-se com o único e verdadeiro Deus, né? O homem não pode muitas vezes ver a sua família desviando-se e ficar inerte a isso, né? O homem ele tem que ser o responsável pelo culto doméstico, ele tem que trazer a sua família, né, para Deus. Ele não pode ficar inerte ou perceber, né, que a sua família está se perdendo para a idolatria ou está se perdendo para o ateísmo e ficar inerte a isso. Ele tem que lutar, orar, né, ser o sacerdote em seu lar e buscar a Deus acima de todas as coisas e fazer com que a sua família também veja esse Deus como o único Deus. É interessante que a gente pode extrair aqui várias lições, né, da forma como Labão foi relapso em seu lar, e que Jacó aqui, né, de uma certa maneira, tirou a sua família desse tipo de lar, né, por vários tipos de desentendimento, e creio que esse também tenha sido um dos desentendimentos, uma das formas também de se desentender, tá? Então, há muito tempo, né, o diabo ofereceu o mundo inteiro a Jesus, né? E Jesus não quis o mundo, não quis que o mundo dobrasse. Ele assim, o diabo ofereceu o mundo inteiro a Jesus, desde que ele apenas se ajoelhasse e o adorasse. Hoje, o diabo nos oferece um mundo tentando envolvermos pelo materialismo na busca pelo poder. Né? Podemos resistir às tentações do mesmo modo que Jesus fez. Né? Se você almeja algo, o mundo oferece, cita as palavras de Jesus ao diabo: ao Senhor teu Deus adorarás e a só Ele servirás. Então, é uma das maneiras que o diabo tem hoje de tentar nos fazer abandonar ao nosso único verdadeiro Deus, é oferecendo os prazeres do mundo, é oferecendo os ídolos do mundo. E nós devemos fazer assim como Jesus fez e dizer a Ele que a nós só iremos adorar e nós só iremos servir ao único e verdadeiro Deus. É essa a oração que você deve fazer para a sua família, com a sua família. Lembrar a sua família que você só vai dever adoração ao único e verdadeiro Deus. No ponto 2, ele conta uma outra história, né, que faz parte da leitura, né, também sobre um santuário de deuses erigidos, né, na casa de Mica. Né, e essa história aqui também, nós precisamos entender o contexto pelo qual o povo de Israel estava envolvido, né, nesse momento. Porque sem contexto, né, a gente não vai poder entender. Primeiro, Mica, ele era judeu, tá? Ele era judeu. Porque, e professor, judeu e adorando a outros deuses? Gente, nessa época, né, o povo de Israel, como dizem Juízes capítulo 8, versículo 27, já havia abandonado por completo os mandamentos da lei de Moisés, entregues ao Senhor, a Moisés. Tá? Ele já havia sido corrompido pela idolatria. Era um povo que vivia no chamado sincretismo religioso. Tá? E já estavam numa apostasia total. Então, naquela época, eles se diziam judeus, mas já eram sincréticos, né? Eles já acabavam tendo ídolos caseiros, pelos quais faziam seus cultos e também o adoravam esses deuses. Os valores éticos e os valores morais, eles já estavam completamente corrompidos. E a gente percebe muito isso, gente, quando o homem vai se afastando de Deus. Né? Primeiramente, ele começa a relaxar nas suas convicções, né, bíblicas. Primeiro, ele começa a questionar a Bíblia, ele começa a trazer algumas coisas que não são tão naturais ao cristianismo, ele começa a relaxar biblicamente no seu fundamentalismo teológico, e quando ele relaxa no seu fundamentalismo teológico, há um relaxamento moral, é natural. Critico a Bíblia, questiono a Bíblia, começo a me comportar de modo moral diferente daquilo que a Bíblia coloca. E depois de um tempo, naturalmente, né, esse laxismo teológico acaba levando a um laxismo moral, e que naturalmente leva a uma idolatria futura, a um abandono das coisas de Deus e um ajuntamento às coisas que são do mundo. É natural, gente. Você começa a perceber que alguém está entrando na apostasia,
quando começa a questionar a palavra de Deus. Depois ele vai, ao questionar, ele vai começando a relativizar, moralmente algumas coisas. E depois já está entregue, tá, a apostasia por completo, e naturalmente vai estar adorando aos outros deuses. Porque não existe isso, eu sou ateu, não creio em nada. Não, você erigiu outra coisa no lugar de Deus. Tá? Então, basta na sua vida você perguntar: se Deus não está sendo o centro de sua adoração, existe alguma outra coisa sendo? Se Deus não é o centro da adoração da sua família, outra coisa está sendo. Então, não existe essa, que nós chamamos essa imparcialidade do ser humano. Se eu não creio em Deus, eu não creio em nada. Não, você está crendo em alguma coisa. A sua família está colocando alguma coisa no lugar de Deus. Tá? Então basta que nós nunca deixemos que Deus deixe de ser o centro da nossa família. Tá? Então aqui nós temos uma abominação, de Mica, onde ele havia roubado, gente, a própria mãe. Ele roubou os ídolos da sua mãe para construir, um altar em sua casa de ídolos, e colocou o seu filho, para ser como uma espécie de sumo sacerdote, tá? Disso aí. Então a gente começa a perceber que quando, alguém do lar começa a se desviar, começa a haver a chamada apostasia, ela começa a levar a sua família junto. Perceba que aqui ele roubou a sua mãe, construiu ídolos na sua casa e chamou seu filho para ser um sumo sacerdote. Ou seja, não bastou ele se desviar, ele também levou a sua família para se desviar. Então é interessante a gente perceber pelos exemplos bíblicos, gente, que muitas das vezes, os exemplos bíblicos nos foram dados justamente por esse motivo, para que nós aqui na frente não venhamos a errar, que nós possamos aprender, com os equívocos do passado, para que nós não possamos repetir esses erros no futuro. E então, aqui nós temos essa história que é extremamente importante para que nós venhamos a aprender. Então, quando a pessoa geralmente abandona o Evangelho, quando as pessoas abandonam o Evangelho, o relativismo moral acaba entrando no lar. E aí é o que diz o ponto 3 da lição, a idolatria dentro dos nossos lares. Temos que ter cuidado com os tempos atuais, Tem coisas que nós estamos colocando no lugar de Deus. Então temos que ter cuidado. Mica não era judeu? Como é que ele estava adorando os outros deuses? E aí nós muitas vezes nos perguntamos: mas eu sou crente, sirvo a Deus, vou à igreja, minha família vai à igreja. Como é que eu sou crente e estou servindo a outros deuses? Pode acontecer, irmãos. Temos que ter cuidado, porque os deuses da outra época podem não existir mais hoje, mas existem outras coisas que são colocadas como deuses. Tem um livro de Timothy Keller que eu recomendo aos irmãos, que é o livro chamado Deuses Falsos. Ele fala do dinheiro, ele fala do materialismo, ele fala da profissão, fala da pornografia, fala de inúmeras coisas que podem tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Hoje os ídolos podem ser outros, com outros nomes, mas a tendência humana em idolatrar, em colocar outras coisas no lugar do homem, é sempre gigante, É sempre gigante. Então aqui nós temos exemplos claros de famílias que foram destruídas, por apenas pensar em dinheiro. Pais, mães que trabalham incessantemente, querendo o melhor, a gente não questiona isso, mas acabam perdendo-se no trabalho, não tendo tempo para resgatar a sua família da idolatria, do dinheiro, do materialismo, e acaba passando esses valores para os filhos, de que o dinheiro ele é tão importante ao ponto de negligenciar tempo com eles. Então você acaba ensinando aos seus filhos que o tempo com eles é menos importante, É mais importante ter tempo para conseguir dinheiro do que ter tempo de qualidade para os filhos. Então muitas vezes nós colocamos também a TV, nós colocamos muitas vezes tempo de TV, de internet, mídia social,
Muitas vezes poderíamos estar lendo a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais dele, mas esse tempo precioso que nós temos, nós estamos perdendo, né? Lendo outras coisas que não são para edificar. Então temos que ter cuidado, né, gente, com esses ídolos modernos, que passemos a investir tempo na nossa família, tempo espiritual, tempo de qualidade, cultos domésticos, fazer com que nossa família louve ao Senhor, né, para que nós possamos deixar claro para os nossos filhos, né, que Deus sempre foi, é e sempre será a prioridade em nosso lar. Então eu concluo aqui lendo, né, a conclusão da lição, tá, gente? Onde diz assim: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio de nossos lares, para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas, tá? Vamos investir tempo de qualidade, para que a nossa família não caia na idolatria, para que não haja dinheiro, para que não haja trabalho, né? Tudo isso é importante para a sobrevivência, mas o mais importante é adorar a Deus e os valores, né, que nós estamos passando para os nossos familiares. Então, irmãos, agradeço demais a atenção de vocês, então, por esse tempo precioso que vocês estão tirando, né, do seu dia para estar acompanhando. Oro a Deus para que vocês, durante toda a semana, né, possam colocar em prática aquilo que vocês aprenderam e refletir sobre aquilo que vem sendo ou vem tomando a tua rotina. A tua rotina diz a quem tu adora, né? Então, cuidado com a tua rotina. Então, veja o que é que você vem fazendo dela e a partir dela você vai ver qual é o Deus que você está adorando. E espero que quando você faça esse reflexão, você mude, ou então aqueles que façam vejam que Deus continua sendo a prioridade em sua vida. Que Deus abençoe, irmãos. Um forte abraço a todos.